Fronteiras da narrativa, Gerard Genette, em Análise Estrutural da Narrativa. Página 265. Caso se aceite, por convenção, permanecer no domínio da expressão literária, define-se-á sem dificuldade a narrativa como a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da linguagem e, mais particularmente, da linguagem escrita. Essa definição positiva e corrente tem o mérito da evidência e da simplicidade. Seu inconveniente principal é, talvez, justamente encerrar-se e encerrar-nos na evidência, mascarar aos nossos olhos aquilo que precisamente no ser mesmo da narrativa constitui problema e dificuldade, apagando de certo modo as fronteiras do seu exercício, as condições de sua existência. Definir positivamente a narrativa é acreditar, talvez perigosamente, na ideia ou no sentimento de que a narrativa é evidente, de que nada é mais natural do que contar uma história ou arrumar um conjunto de ações em um mito, um conto, uma epopeia, um romance. A evolução da literatura e a consciência literária terão tido, entre outras felizes consequências, a de chamar a atenção, bem ao contrário, sobre o aspecto singular, artificial e problemático do ato narrativo. É necessário voltar mais uma vez ao estupor de Valéry diante de um enunciado como, abre aspas, a marquesa saiu às 5 horas. Sabe-se quanto, sob formas diversas e muitas vezes contraditórias, a literatura moderna viveu e ilustrou esse espanto fecundo como se quis e se fez em seu fundo mesmo, interrogação, abalamento, contestação do propósito narrativo. Essa questão falsamente ingênua, por que a narrativa, poderia pelo menos incitar-nos a pesquisar ou mais simplesmente a reconhecer os limites de certo modo negativos da narrativa, a considerar os principais jogos de oposições por meio dos quais a narrativa se define, se constitui em face das diversas formas da não narrativa. Diegeses e mimeses. Uma primeira oposição é aquela indicada por Aristóteles em algumas frases rápidas da poética. Para Aristóteles, a narrativa, diegeses, é um dos dois modos da imitação poética, mimeses, o outro sendo a representação direta dos acontecimentos por atores falando e agindo diante do público. Aqui instaura-se a distinção clássica entre poesia narrativa e poesia dramática. Essa distinção estava já esboçada por Platão no terceiro livro da República, com duas diferenças, a saber que, por um lado, Sócrates nega-lhe a narrativa a qualidade, isto é, para ele, o defeito da imitação, e que, por outro lado, ele toma em consideração aspectos de representação direta, diálogos, que podem comportar um poema não dramático como os de Homero. Há, portanto, nas origens da tradição clássica, duas participações aparentemente contraditórias, em que a narrativa opor-se-ia à imitação, aqui como sua antítese, e lá como um dos seus modos. Para Platão, o domínio daquilo que ele chama de lexis, ou maneira de dizer, por oposição a logos, que designa o que é dito, divide-se teoricamente em imitação propriamente dita, mimeses, e simplesmente narrativa, diegeses. Por simples narrativa, Platão compreende tudo o que o poeta narra, abre aspas, falando em seu próprio nome, sem procurar fazer crer que é um outro que fala, fecha aspas. Assim, quando Homero, no canto 1 da Ilíada, nos diz a propósito de Crises, abre aspas, ele tinha vindo às belas naves do Aqueus para reaver sua filha, trazendo um imenso resgate e segurando sob seu bastão de ouro as fitas do arqueiro Apolo. E ele suplicava a todos os aqueus, mas sobretudo aos 2 filhos de Atreu, bons estrategistas de guerra, fecha aspas. Ao contrário, a imitação consiste, a partir do verso seguinte, no fato de Homero fazer falar o próprio Crises, ou, segundo Platão, de falar fingindo ser Crises e, abre aspas, esforçando-se para nos dar na medida do possível a ilusão de que não é Homero que fala, mas sim o velho sacerdote de Apolo, fecha aspas. Eis o texto do discurso de Crises, abre aspas, Átridas e vós também, aqueus de boas grevas, possam os deuses, habitantes do Olimpo, conceder-vos a destruição da cidade de Príamo, e depois vosso retorno sem ferimento a vossos lares. Mas a mim restitui minha ilha, e para isso aceitai o resgate que vedes aqui por consideração ao filho de Zeus, ao arqueiro Apolo, fecha aspas.
Ora, ajunta Platão, Homero teria podido igualmente prosseguir sua história sob uma forma puramente narrativa, narrando as palavras de Crises, em vez de reproduzi-las, o que, para a mesma passagem, teria dado em estilo indireto e prosa. Abre aspas. O sacerdote, tendo chegado, pediu aos deuses que lhe concedessem a tomada de Troia e os preservassem de morrer em combate, e pediu aos gregos que lhes devolvessem a filha em troca de um resgate e por respeito ao Deus. Fecha aspas. Essa divisão teórica que opõe no interior da dicção poética os dois modos puros e heterogêneos da narrativa e da imitação conduz e funda uma classificação própria dos gêneros, que compreende os dois modos puros, entre parênteses, narrativo, representado pelo antigo ditirambo, mimético, representado pelo teatro, narrativo, representado pelo antigo ditirambo, mimético, representado pelo teatro. Mais um modo misto, ou mais precisamente alternado, que é o da epopeia, como se acaba de ver pelo exemplo da Ilíada. A classificação de Aristóteles é, à primeira vista, completamente diferente, pois que reduz toda a poesia à imitação, distinguindo somente dois modos imitativos, o direto, que é o que Platão nomeia propriamente imitação, e o narrativo, que Aristóteles denomina como Platão diegeses. Por outro lado, Aristóteles parece identificar plenamente não só como Platão o gênero dramático ao modo imitativo, mas também sem levar em consideração, em princípio, seu caráter misto, o gênero épico ao modo narrativo puro. Essa redução pode prender-se ao fato de que Aristóteles define mais estritamente do que Platão o modo imitativo pelas condições cênicas da representação dramática. Ela pode justificar-se igualmente pelo fato de que a obra épica, qualquer que seja a parte material dos diálogos ou discursos em estilo direto, e mesmo se esta parte sobrepuja da narrativa, permanece essencialmente narrativa, visto que os diálogos são aí necessariamente enquadrados e conduzidos pelas partes narrativas que constituem, no sentido próprio, o fundo, ou caso se queira, a trama de seu discurso. De resto, Aristóteles reconhece em Homero essa superioridade sobre os outros poemas épicos, que ele intervém pessoalmente o menos possível em seu poema, colocando na maior parte das vezes em cena personagens caracterizados conforme o papel do poeta, que é imitar o mais possível. Desse modo, ele parece bem reconhecer implicitamente o caráter imitativo dos diálogos homéricos e, portanto, o caráter misto da dicção épica, narrativa em seu fundo, mas dramática na sua maior extensão. A diferença entre as classificações de Platão e Aristóteles reduz-se assim a uma simples variante de termos. Essas duas classificações concordam bem sobre o essencial, quer dizer, a oposição do dramático e do narrativo, o primeiro sendo considerado pelos dois filósofos como mais plenamente imitativo que o segundo, acordo sobre o fato de qualquer modo sublinhado pelo desacordo sobre os valores, pois Platão condena os poetas, enquanto imitadores, a começar pelos dramaturgos e sem exceção de Homero, julgando ainda demasiado mimético para um poeta narrativo, só admitindo na cidade um poeta ideal, cuja dicção austera seria tão pouco mimética quanto possível, enquanto que Aristóteles, simetricamente, coloca a tragédia acima da epopeia e louva em Homero tudo o que aproxima sua escritura da dicção dramática. Os dois sistemas são, portanto, idênticos, com a única reserva de uma inversão de valores. Para Platão, como para Aristóteles, a narrativa é um modo enfraquecido, atenuado da representação literária, e percebe-se mal, à primeira vista, o que poderia fazê-los mudar de opinião. É necessário, entretanto, introduzir aqui uma observação com a qual nem Platão nem Aristóteles parecem ter se preocupado, e que restituirá à narrativa todo o seu valor e toda a sua importância. A imitação direta, tal como funciona em cena, consiste em gestos e falas, enquanto que constituída por gestos, ela pode evidentemente representar ações, mas escapa aqui ao plano linguístico, que é aquele onde se exerce a atividade específica do poeta. Enquanto que constituída por falas, discursos emitidos por personagens, entre parênteses, é evidente que em uma obra narrativa a parte de imitação reduz-se a isso, fecha parênteses, ela não é, rigorosamente falando, representativa, pois que se limita a reproduzir tal e qual um discurso real ou fictício. Pode-se dizer que os versos 12 a 16 da Ilíada, citados mais acima, nos dão uma representação verbal dos atos de Crises, mas não se pode dizer a mesma coisa dos 5 versos seguintes. Eles não representam o discurso de Crises. Trata-se de um discurso realmente pronunciado, eles o repetem, literalmente, e caso se trate de um discurso fictício, eles o constituem. Do mesmo modo, literalmente,
Nos dois casos, o trabalho da representação é nulo. Nos dois casos, os 5 versos de Homero se confundem rigorosamente com o discurso de Crises. Não acontece, evidentemente, a mesma coisa com os 5 versos narrativos que precedem e que não se confundem de nenhuma maneira com os atos de Crises. Abre aspas. A palavra cão, diz William James, não morde. Fecha aspas. Caso se chame imitação poética o fato de representar por meios verbais uma realidade não verbal e excepcionalmente verbal, entre parênteses, como se chama imitação pictural o fato de representar por meios picturais uma realidade não pictural e excepcionalmente pictural. Fecha parênteses. É preciso admitir que a imitação encontra-se nos 5 versos narrativos e não se encontra de modo nenhum nos 5 versos dramáticos, que consistem simplesmente da interpretação, no meio de um texto representando acontecimentos, de um outro texto diretamente tomado a esses acontecimentos. Como se um pintor holandês do século XVII, numa antecipação de certos procedimentos modernos, tivesse colocado no meio de uma natureza morta não a pintura de concha de ostra, mas uma concha de ostra verdadeira. Essa comparação simplista foi introduzida aqui para indicar claramente o caráter profundamente heterogêneo de um modo de expressão a qual nos habituamos tanto, que não percebemos as mais abruptas modificações de registro. A narrativa, entre aspas, mista, segundo Platão, quer dizer o modo de relação mais corrente e mais universal. Imita, entre aspas, alternativamente sobre o mesmo tom e, como diria Michaud, sem mesmo, entre aspas, sem mesmo ver a diferença. Uma matéria não verbal que ela deve efetivamente representar o melhor que puder e uma matéria verbal que se representa por si mesma e que se contenta o mais das vezes em citar. Caso se trate de uma narrativa histórica rigorosamente fiel, o historiador-narrador deve ser muito sensível à mudança de, abre aspas, regime quando passa do esforço narrativo na relação dos atos realizados à transcrição mecânica das falas pronunciadas. Mas quando se trata de uma narrativa parcial ou completamente fictícia, o trabalho da ficção, que se exerce igualmente sobre os conteúdos verbais e não verbais, tem sem dúvida por efeito mascarar a diferença que separa os dois tipos de imitação, dos quais um está, se posso dizê-lo, em crise direta, enquanto que o outro faz intervir um sistema de engrenagens mais complexo, admitindo, o que é entretanto difícil, que imaginar atos e imaginar falas procedem da mesma operação mental. Entre aspas, dizer esses atos e dizer essas falas constituem 2 operações verbais muito diferentes. Ou antes, só a primeira constitui uma verdadeira operação e um ato de dicção no sentido platônico, comportando uma série de transposições e equivalências e uma série de escolhas inevitáveis entre os elementos da história a serem retidos e os elementos a serem abandonados, entre os diversos pontos de vista possíveis, etc. Todas as operações evidentemente ausentes quando o poeta ou o historiador se limita a transcrever um discurso. Pode-se certamente, e deve-se mesmo, contestar essa distinção entre o ato de representação mental e o ato de representação verbal, entre o logos e a lexis, mas isso significa contestar a própria teoria da imitação, que concebe a ficção poética como um simulacro da realidade, tão transcendente ao discurso que o institui quanto o acontecimento histórico é exterior ao discurso do historiador ou à paisagem representada no quadro. Teoria que não faz nenhuma diferença entre ficção e representação, o objeto da ficção se reduzindo por ela a um real fingido e que espera ser representado. Ora, resulta que nessa perspectiva, a noção mesmo de imitação sobre o plano da lexis é uma pura miragem que desaparece à medida que nos aproximamos dela. A linguagem só pode imitar perfeitamente a linguagem, ou mais precisamente, o discurso só pode imitar perfeitamente um discurso perfeitamente idêntico. Em resumo, um discurso só pode imitar ele mesmo, enquanto lexis, a imitação direta, é exatamente uma tautologia. Nós fomos assim conduzidos a essa conclusão inesperada que o único modo empregado pela literatura enquanto representação é o narrativo, equivalente verbal de acontecimentos não verbais, e também, como mostra o exemplo forjado por Platão, de acontecimentos verbais, a não ser que ele se apague neste último caso diante de uma citação direta, na qual se anula toda a função representativa,
aproximadamente como um orador judiciário pode interromper seu discurso para deixar o tribunal examinar uma prova concreta. A representação literária, a mimesis, dos antigos não é, portanto, a narrativa. Não é, portanto, a narrativa mais os discursos. É a narrativa e somente a narrativa. Platão oporia mimesis a diegeses, como uma imitação perfeita a uma imitação imperfeita. Mas a imitação perfeita não é mais uma imitação, é a coisa mesma. E, finalmente, a única imitação é a imperfeita. Mimesis é diegeses. Narração e descrição. Mas a representação literária, assim definida, se ela se confunde com a narrativa, no sentido lato, não se reduz aos elementos puramente narrativos, no sentido estrito da narrativa. É preciso agora introduzir de direito, no seio mesmo da diegeses, uma distinção que não aparece nem em Platão nem em Aristóteles e que desenhará uma nova fronteira, interior ao domínio da representação. Toda narrativa comporta com efeito, embora intimamente misturadas e em proporções muito variáveis, de um lado representações de ações e de acontecimentos que constituem a narração propriamente dita, e de outro lado representações de objetos e personagens, que são o fato daquilo que se denomina hoje a descrição. A oposição entre narração e descrição, além de acentuada pela tradição escolar, é um dos traços maiores de nossa consciência literária. Trata-se, no entanto, aqui de uma distinção relativamente recente, da qual seria necessário estudar algum dia o nascimento e o desenvolvimento na teoria e na prática da literatura. Não parece à primeira vista que tenha tido uma existência muito ativa antes do século XIX, quando a introdução de longas passagens descritas em um gênero tipicamente narrativo, como o romance, coloca em evidência os recursos e as exigências do procedimento. Essa persistente confusão ou despreocupação em distinguir, que indica muito claramente em grego o emprego do termo comum diegeses, deve-se talvez sobretudo ao status literário muito desigual dos dois tipos de representação. Em princípio, é evidentemente possível conceber textos puramente descritivos, visando a representar objetos em sua única existência espacial, fora de qualquer acontecimento e mesmo de qualquer dimensão temporal. É mesmo mais fácil conceber uma descrição pura de qualquer elemento narrativo do que o inverso, pois a mais sóbria designação dos elementos e circunstâncias de um processo pode já passar por um esboço de descrição. Uma frase como "a casa é branca com um telhado de ardósia e janelas verdes" não comporta nenhum traço de narração, enquanto que uma frase como "o homem aproximou-se da mesa e apanhou uma faca" contém pelo menos ao lado dois verbos de ação, três substantivos que, por menos qualificados que estejam, podem ser considerados como descritivos somente pelo fato de designarem seres animados ou inanimados. Mesmo um verbo pode ser mais ou menos descritivo na precisão que ele dá ao espetáculo da ação. Basta, para se convencer desse fato, comparar "empunhou a faca", por exemplo, a "apanhou a faca". E, por conseguinte, nenhum verbo é completamente isento de ressonância descritiva. Pode-se, portanto, dizer que a descrição é mais indispensável do que a narração, uma vez que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever. Talvez porque os objetos podem existir sem movimento, mas não o movimento sem objetos. Mas essa situação, de princípio, indica já, de fato, a natureza da relação que une as duas funções na imensa maioria dos textos literários. A descrição poderia ser concebida independentemente da narração, mas, de fato, não se encontra, por assim dizer, nunca em estado livre. A narração, por sua vez, não pode existir sem descrição, mas essa dependência não a impede de representar constantemente o primeiro papel. A descrição é muito naturalmente ancilla narrationis, escrava sempre necessária, mas sempre submissa, jamais emancipada. Existem gêneros narrativos como a epopeia, o conto, a novela, o romance, em que a descrição pode ocupar um lugar muito grande, e mesmo materialmente o maior, sem cessar de ser, como por vocação, um simples auxiliar da narrativa. Não existem, ao contrário, gêneros descritivos. Imagina-se mal fora do domínio didático ou de ficções semididáticas como as de Júlio Verne, uma obra em que a narrativa se comportaria como auxiliar da descrição. O estudo das relações entre o narrativo e o descritivo reduz-se, portanto, no essencial, a considerar as funções diegéticas da descrição, isso é, o papel representado pelas passagens ou os aspectos descritivos na economia geral da narrativa.
Sem tentar entrar aqui no detalhe deste estudo, reter-se-á pelo menos na tradição literária clássica, de Homero ao fim do século XIX, duas funções relativamente distintas. A primeira é, de certa forma, de ordem decorativa. Sabe-se que a retórica tradicional classifica a descrição do mesmo modo que as outras figuras de estilo, entre os ornamentos do discurso. A descrição longa e detalhada apareceria aqui como uma pausa e uma recreação na narrativa, de papel puramente estético como o da escultura em um edifício clássico. O exemplo mais célebre disso é talvez a descrição do escudo de Aquiles no canto 18 da Ilíada. É sem dúvida neste papel de cenário que pensa Boileau quando recomenda a riqueza e a pompa desse gênero de trechos. A época barroca ficou marcada por uma espécie de proliferação do excurso descritivo, muito sensível, por exemplo, no Meise Sauvé de Saint-Amand, mas que acabou por destruir o equilíbrio do poema narrativo em seu declínio. A segunda grande função da descrição, a mais claramente manifestada hoje, porque se impôs com Balzac na tradição do gênero romanesco, é de ordem simultaneamente explicativa e simbólica. Os retratos físicos, as descrições de roupas e móveis tendem, em Balzac e seus sucessores realistas, a revelar ao mesmo tempo a justificar a psicologia dos personagens, dos quais são ao mesmo tempo signo, causa e efeito. A descrição torna-se aqui o que não era na época clássica, um elemento maior da exposição, que se pense nas casas de Miller, Cormon em La Vie Filie ou de Balthazar Claes em La Recherche de l'Absolu. Tudo isso é, não obstante, já bem conhecido para que continue insistindo. Notemos somente que a evolução das formas narrativas substituindo a descrição ornamental pela descrição significativa tendeu, pelo menos até o início do século XX, a reforçar a dominação do narrativo. A descrição perdeu, sem nenhuma dúvida, em autonomia, o que ganhou em importância dramática. Quanto a certas formas do romance contemporâneo que apareceram inicialmente como tentativas de liberar o modo descritivo da tirania da narrativa, não é certo que seja preciso verdadeiramente interpretá-las assim. Caso se considere, sob esse ponto de vista, a obra de Robert Crillet, apareceria talvez sobretudo como um esforço para realizar uma narrativa, uma história, por meio quase exclusivo de descrições imperceptivelmente modificadas de página em página, o que pode passar ao mesmo tempo por uma promoção espetacular da função descritiva e por uma confirmação notável de sua irredutível finalidade narrativa. É necessário observar, enfim, que todas as diferenças que separam descrição e narração são diferenças de conteúdo, que não têm propriamente existência semiológica. A narração liga-se a ações ou acontecimentos considerados como processos puros, e por isso mesmo acentua o aspecto temporal e dramático da narrativa. A descrição, ao contrário, uma vez que se demora sobre objetos e seres considerados em sua simultaneidade e encara os processos, eles mesmos como espetáculos, parece suspender o curso do tempo e contribui para espalhar a narrativa no espaço. Estes dois tipos de discurso podem, portanto, aparecer como exprimindo duas atitudes antitéticas diante do mundo e da existência, uma mais ativa, a outra mais contemplativa, e logo, segundo uma equivalência tradicional, mais poética. Mas do ponto de vista dos modos de representação, narrar um acontecimento e descrever um objeto são duas operações semelhantes, que põem em jogo os mesmos recursos da linguagem. A diferença mais significativa seria, talvez, que a narração restitui, na sucessão temporal do seu discurso, a sucessão igualmente temporal dos acontecimentos, enquanto que a descrição deve modular no sucessivo a representação de objetos simultâneos e justapostos no espaço. A linguagem narrativa se distinguiria, assim, por uma espécie de coincidência temporal com seu objeto, do qual a linguagem descritiva seria, ao contrário, irremediavelmente privada. Mas essa oposição perde muito de sua força na literatura escrita, onde nada impede o leitor de voltar atrás e de considerar o texto em sua simultaneidade espacial como um análogo do espetáculo que descreve. Os caligramas de Apollinaire ou as disposições gráficas do Coup de Deux só fazem levar ao limite a exploração de certos recursos latentes da expressão escrita. Por outro lado, nenhuma narração, mesmo a da reportagem radiofônica, não é rigorosamente sincrônica ao acontecimento que relata.
e a variedade das relações que podem guardar o tempo da história e o da narrativa acaba de reduzir a especificidade da representação narrativa. Aristóteles observa já que uma das vantagens da narrativa sobre a representação cênica é poder tratar diversas ações simultâneas, mas é obrigada a tratá-las sucessivamente, e então sua situação, seus recursos e seus limites são análogos aos da linguagem descritiva. Parece, portanto, claro que, enquanto modo de representação literária, a descrição não se distingue bastante nitidamente da narração, nem pela autonomia de seus fins, nem pela originalidade de seus meios, para que seja necessário romper a unidade narrativo-descritiva, a dominante narrativa, que Platão e Aristóteles designaram narrativa. Se a descrição marca uma fronteira da narrativa, é bem uma fronteira interior e, tudo somado, bastante indecisa. Englobar-se-á, portanto, sem prejuízo na noção de narrativa todas as formas da representação literária, e considerar-se-á a descrição não como um dos seus modos, o que implicaria uma especificidade de linguagem, porém, mais modestamente, como um de seus aspectos, mesmo sendo este, de um certo ponto de vista, o mais atraente. Narrativa e discurso. Ao ler-se a República e a Poética, parece que Platão e Aristóteles reduziram a priorística e implicitamente o campo da literatura ao domínio particular da literatura representativa, poiesis gol mimesis. Caso consideremos tudo que se encontra excluído do poético por essa decisão, veremos desenhar-se uma última fronteira da narrativa que poderia ser a mais importante e a mais significativa. Trata-se somente, nada mais nada menos, da poesia lírica, satírica e didática. Seja para só citar alguns dos nomes que um grego do século V ou IV deveria conhecer: Píndaro, Alceu, Safo, Arquíloco, Hesíodo. Assim, para Aristóteles, e apesar de que usa o mesmo método que Homero, Empédocles não é um poeta. Abre aspas. É preciso chamar a um poeta e ao outro físico e não poeta, fecha aspas. Mas certamente Arquíloco, Safo, Píndaro não podem ser chamados físicos. O que possuem em comum todos os excluídos da poética é que sua obra não consiste em imitação por narrativa ou representação cênica de uma ação real ou fingida exterior à pessoa e à palavra do poeta, mas simplesmente em um discurso mantido por ele diretamente em seu próprio nome. Píndaro canta os méritos do vencedor olímpico. Arquíloco invectiva seus inimigos políticos. Hesíodo dá conselhos aos agricultores. Empédocles ou Parmênides expõem sua teoria do universo. Não há neles nenhuma representação, nenhuma ficção, simplesmente uma fala que se investe diretamente no discurso da obra. Pode-se dizer a mesma coisa da poesia elegíaca latina e de tudo o que chamamos hoje muito largamente poesia lírica, e passando a prosa de tudo que é eloquência, reflexão, moral e filosófica, exposição científica ou paracientífica, ensaio, correspondência, diário íntimo, etc. Todo esse domínio imenso de expressão direta, quaisquer que sejam seus modos, seus torneios, suas formas, escapa à reflexão da poética, enquanto negligencia a função representativa da poesia. Temos aí uma nova divisão, de uma amplitude muito grande, pois que divide em duas partes de importância sensivelmente igual o conjunto do que chamamos hoje literatura. Essa divisão corresponde aproximadamente à distinção proposta recentemente por Emily Benveniste entre narrativa ou história e discurso, com a diferença que Benveniste engloba na categoria do discurso tudo o que Aristóteles chamava imitação direta, e que consiste efetivamente, ao menor por sua parte verbal, em discurso emprestado pelo poeta ou narrador a um de seus personagens. Benveniste mostra que certas formas gramaticais, como o pronome eu e sua referência implícita, tu, os indicadores pronominais certos demonstrativos ou adverbiais, como aqui, agora, hoje, ontem, amanhã, etc., e pelo menos em francês certos tempos do verbo, como o presente, o passado composto ou o futuro, se encontram reservados ao discurso, enquanto que a narrativa, em sua forma escrita, é marcada pelo emprego exclusivo da terceira pessoa e de formas como aoristo, passado simples, e o mais que perfeito,
Quaisquer que sejam os detalhes e as variações de um idioma a outro, todas essas diferenças se reduzem claramente a uma oposição entre a objetividade narrativa e a subjetividade do discurso. Mas é preciso indicar que se trata, no caso, de uma objetividade e de uma subjetividade definida por critérios da ordem propriamente linguística. É subjetivo o discurso no qual se marca, explicitamente ou não, a presença de ou a referência a eu. Mas este eu não se define de nenhum modo como a pessoa que mantém o discurso, do mesmo modo que o presente, que é o tempo por excelência do modo discursivo, não se define de nenhum modo como o momento em que o discurso é enunciado, sem emprego, marcando a, abre aspas, coincidência do acontecimento descrito com a instância do discurso que o descreve, fecha aspas. Inversamente, a objetividade da narrativa se define pela ausência de toda referência ao narrador. Abre aspas. Para dizer a verdade, o narrador não existe mesmo mais. Os acontecimentos são colocados como se produzem à medida que aparecem no horizonte da história. Ninguém fala aqui, os acontecimentos parecem narrar-se a si mesmos, fecha aspas. Temos aí, sem nenhuma dúvida, uma descrição perfeita daquilo que é, em sua essência e em sua oposição radical, a toda forma de expressão pessoal do locutor, a narrativa em estado puro, tal como se pode idealmente conceber e tal como se pode efetivamente localizá-la em alguns exemplos privilegiados, como os que o próprio Benveniste toma emprestado ao historiador Glotz e a Balzac. Reproduzimos aqui o extrato de Gambarra, que analisaremos a seguir em detalhe. Abre aspas. Após uma volta pela galeria, o rapaz olhou alternativamente o céu e seu relógio, fez um gesto de impaciência, entrou em uma tabacaria, onde acendeu um charuto, colocou-se diante de um espelho e lançou um olhar às suas roupas, um pouco mais rico do que o permitem em França as leis do gosto. Reajustou seu colarinho e seu colete de veludo negro, sobre o qual se cruzava diversas vezes uma dessas grossas correntes de ouro fabricadas em Gênova. Então, após haver lançado de um só movimento sobre o ombro esquerdo o casaco forrado de veludo e arrumando-o com elegância, retomou seu passeio, sem se deixar distrair pelas olhadelas burguesas que recebia. Quando as lojas começaram a se iluminar e a noite lhe apareceu bastante escura, ele se dirigiu para a praça do Palais Royal como um homem que temia ser reconhecido, pois contornou a praça até a fonte para ganhar o abrigo dos fiacres à entrada da rua Freud-Montet. Fecha aspas. Neste grau de pureza, a dicção própria da narrativa é, de certa forma, a transitividade absoluta do texto, a ausência perfeita, deixando de lado algumas infrações, às quais voltaremos dentro em pouco, não somente do narrador, mas também da própria narração, pela eliminação rigorosa de qualquer referência à instância de discurso que o constitui. O texto está aí sob nossos olhos, sem ser proferido por ninguém, e nenhuma ou quase das informações que contém exige, para ser compreendida ou apreciada, de ser relacionada com sua fonte, avaliada por sua distância ou sua relação ao locutor e ao ato de locução. Se compararmos um tal enunciado com uma frase como esta, abre aspas, eu esperava para escrever a você que tivesse morada fixa. Eu esperava para escrever você que tivesse morada fixa. Enfim, estou decidido. Passarei o inverno aqui. Fecha aspas. Medir-se-á que ponto a autonomia da narrativa opõe-se à dependência do discurso, cujas determinações essenciais, quem é eu, quem é você, que lugar designa aqui, só podem ser decifradas em relação à situação na qual foi produzida. No discurso, alguém fala e sua situação no ato mesmo de falar é o foco das significações mais importantes. Na narrativa, como diz Benveniste, com força, ninguém fala, no sentido de que em nenhum momento temos de nos perguntar quem fala, onde, quando, etc., para receber integralmente a significação do texto. Mas é preciso acrescentar logo que as essências da narrativa e do discurso assim definidas não se encontram quase nunca em estado puro em nenhum texto. Há quase sempre uma certa proporção de narrativa no discurso e uma certa dose de discurso na narrativa. Para dizer a verdade, aqui se esgota a simetria, pois tudo se passa como se os dois tipos de expressão se encontrassem muito diferentemente afetados pela contaminação. A inserção de elementos narrativos no plano do discurso não basta para emancipar este último, pois eles permanecem com maior frequência ligados à referência do locutor, que fica implicitamente presente no último plano, que pode intervir de novo a cada instante, sem que esse retorno seja considerado como uma intrusão. Assim lemos nas Mémoires d'Outre-Tombe esta passagem aparentemente objetiva.
Abre aspas. Quando o mar estava alto e havia tempestade, as ondas, chicoteadas ao pé do castelo, do lado da grande praia, espirravam até as grandes torres. A 20 pés de altura, acima da base de uma dessas torres, um parapeito de granito dominava, estreito e escorregadio, inclinado, pelo qual se atingia o revelim que defendia o fosso. Tratava-se de pegar um instante entre duas ondas, atravessar o perigoso sítio antes que a onda se quebrasse e cobrisse a torre. Fecha aspas. Mas sabemos que o narrador, cuja pessoa foi momentaneamente eliminada durante essa passagem, não foi muito longe, e não ficamos nem surpresos nem embaraçados quando ele retoma a palavra para acrescentar, abre aspas, nenhum de nós recusava a aventura, mas eu vi crianças empalidecer antes de tentá-lo, fecha aspas. A narração não tinha verdadeiramente saído da ordem do discurso, na primeira pessoa, que a tinha absorvido sem esforço nem distorção, e sem cessar de ser ele mesmo. Ao contrário, qualquer intervenção de elementos discursivos no interior de uma narrativa é sentida como uma infração ao rigor do partido narrativo. Acontece isso com a breve reflexão inserida por Balzac no texto transcrito acima. Abre aspas, sua roupa um pouco mais rica do que o permitem em França as leis do bom gosto, fecha aspas. Pode-se dizer o mesmo da expressão demonstrativa, abre aspas, uma dessas correntes de ouro fabricadas em Gênova, fecha aspas, que contém evidentemente o esboço de uma passagem no presente. Fabricadas corresponde não a que se fabricavam, mas sim às que se fabricam, e de uma alocução direta ao leitor, implicitamente tomado como testemunha. Disse-ia ainda o mesmo do adjetivo olhadelas burguesas e da locução adverbial com elegância, que implicam um julgamento cuja fonte é aqui visivelmente o narrador da expressão relativa, como um homem que temia, que em latim seria expressa no subjuntivo pela apreciação pessoal que comporta, e enfim da conjunção, pois contornou, que introduz uma explicação proposta pelo autor. É evidente que a narrativa não integra esses enclaves discursivos, justamente chamados por Georges Blin intrusões do autor, tão facilmente quanto o discurso acolhe os enclaves narrativos. A narrativa inserida no discurso se transforma em elemento do discurso. O discurso inserido na narrativa permanece discurso e forma uma espécie de quisto muito fácil de reconhecer e localizar. A pureza da narrativa, dir-se-ia, é mais fácil de preservar do que a do discurso. A razão dessa dissimetria é de resto muito simples, mas nos designa um caráter decisivo da narrativa. Na verdade, o discurso não tem nenhuma pureza a preservar, pois é o modo, entre aspas, natural da linguagem, o mais aberto e o mais universal, acolhendo por definição todas as formas. A narrativa, ao contrário, é um modo particular definido por um certo número de exclusões e de condições restritivas, recusa do presente, da primeira pessoa, etc. O discurso pode narrar sem cessar de ser discurso. A narrativa não pode discorrer sem sair de si mesma. Mas não pode também abster-se dele sem tombar na secura e na indigência. É porque a narrativa não existe nunca, por assim dizer, na sua forma rigorosa. A menor observação geral, o menor adjetivo um pouco mais que descritivo, a mais discreta comparação, o mais modesto talvez, a mais inofensiva das articulações lógicas, introduzem em sua trama um tipo de fala que lhe é estranha e como refratária. Seria preciso, para estudar em detalhe esses acidentes, às vezes microscópicos, numerosas e minuciosas análises de textos. Um dos objetivos desse estudo poderia ser o de repertoriar e classificar os meios pelos quais a literatura narrativa, e particularmente romanesca, tem tentado organizar de uma maneira aceitável, no interior de sua própria lexis, as relações delicadas que aí entretêm a exigência da narrativa e as necessidades do discurso. Sabe-se com efeito que o romance nunca conseguiu resolver de maneira convincente e definitiva o problema colocado por essas relações. Ora, como foi o caso da época clássica, em um Cervantes, um Scarron, um Fielding, o autor-narrador, assumindo completamente seu próprio discurso, intervém na narrativa com uma indiscrição ironicamente marcada, interpelando seu leitor no tom da conversação familiar. Ora, ao contrário, como se vê ainda na mesma época, ele transfere todas as responsabilidades do discurso a um personagem principal que falará, isso é, narrará e comentará ao mesmo tempo os acontecimentos, na primeira pessoa. É o caso dos romances picarescos de Lazarilo a Gil Blas e de outras obras ficticiamente autobiográficas, como Manon Lescaut ou A Vie de Marianne. Ora ainda não podendo se resolver nem a falar em seu próprio nome, nem a confiar essa tarefa a um só personagem.
Ele reparte o discurso entre os diversos atores, seja sob a forma de cartas, como fez frequentemente o romance do século XVIII, La Novelle Héloïse, Les Liaisons Dangereuses, seja a maneira mais ágil e sutil de um Joyce ou de um Faulkner, fazendo sucessivamente a narrativa ser assumida pelo discurso interior de seus principais personagens. O único momento em que o equilíbrio entre narrativa e discurso parece ter sido assumido com uma boa consciência perfeita, sem escrúpulo ou ostentação, é evidentemente o século XIX, a idade clássica da narração objetiva, de Balzac a Tolstói. Vê-se ao contrário a que ponto a época moderna acentuou a consciência da dificuldade, até tornar certos tipos de alocução como fisicamente impossíveis para os escritores mais lúcidos e mais rigorosos. Sabe-se bem, por exemplo, como o esforço para conduzir a narrativa ao seu mais alto grau de pureza levou certos escritores americanos como Hammett ou Hemingway a excluir deles a exposição dos motivos psicológicos, sempre difícil de apresentar sem recurso a considerações gerais de natureza discursiva, as qualificações implicando numa apreciação pessoal do narrador, as ligações lógicas, etc., até reduzir a dicção romanesca a essa sucessão brusca de frases curtas sem articulações que Sartre reconhecia em 1943 em Les Friends de Camus e que se pode reencontrar 10 anos mais tarde em Rob Gillett. O que se interpretou com frequência como uma aplicação à literatura das teorias behavioristas era talvez somente o efeito de uma sensibilidade particularmente aguda a certas incompatibilidades da linguagem. Todas as flutuações da escritura romanesca contemporânea ganhariam sem dúvida se analisadas sob esse ponto de vista, e particularmente a tendência atual, talvez inversa da precedente e completamente manifestada em um Soler ou um Thibaudet, por exemplo, de fazer desaparecer a narrativa no discurso presente do escritor no ato de escrever, no que Michel Foucault chama, abre aspas, o discurso ligado ao ato de escrever, contemporâneo de seu desenvolvimento e encerrado nele, fecha aspas. Tudo se passa aqui como se a literatura tivesse esgotado ou ultrapassado os recursos de seu modo representativo e quisesse refletir sobre o murmúrio indefinido de seu próprio discurso. Talvez o romance, após a poesia, vá sair definitivamente da idade da representação. Talvez a narrativa, na singularidade negativa que acabamos de lhe reconhecer, seja para nós, como a arte para Hegel, uma coisa do passado que é preciso considerar às pressas em sua retirada, antes que tenha desertado completamente nosso horizonte.